Começa agora o quarto episódio do Bentô Podcast. Sua porção da palavra para ficar bem alimentado. Estamos aqui com o quarteto que não é da Marvel, mas é fantástico. E eu sou o pastor Eduardo Teixeira. Eu sou o pastor Dalmo Dion, prazer estar com vocês. Eu sou o Felipe Vitola. Eu sou o pastor Ismael Barragán e vamos junto no quarto episódio do Bentô Podcast. Acredito que vocês sabem, mas nós começamos esse podcast por causa do confinamento, da quarentena aí do coronavírus. Porém, para descontrair um pouquinho, tem um recadinho especial para vocês. Coronavírus, não tem coronavírus, porque o nosso Deus tem poder contra todos os vírus. Glória a Jesus Cristo, glória a Jesus Cristo. Nós se amamos, irmãos. Fé em Deus, nação e o mundo todo em oração. Fé em Deus, nação e o mundo todo em união. Fé em Deus, nação e o mundo todo em oração. Continuamos com a nossa série Confinamento. Lembrando de você procurar aí nas redes sociais sempre Bentô Podcast. Instagram, @Bentô Podcast, no YouTube estamos lá também. E na podosfera afora, continuamos marcando presença para que você tenha a sua porção para ficar bem alimentado da palavra. Isolamento. Quando nós estamos longe, será que ao estarmos confinados, temos vivido aí um período de quarentena e isolamento por questão do coronavírus, né, Dalminho? E olha só, será que esse isolamento em algum momento pode nos fazer distanciar de algumas outras coisas que pra gente precisam ser coisas relevantes para a nossa vida? A gente já falou aqui sobre vários assuntos, falamos sobre isolamento social, isolamento ideológico, ou isolamento quando Deus parece afastar da gente, quando Ele não escuta as nossas orações. Esse foi o tema do nosso terceiro episódio. Mas eu acho que tem um outro episódio bacana pra gente pensar junto, pra gente conversar aqui, que é quando nós nos isolamos de Deus. Olha aí, quando a gente escolhe fazer as coisas do nosso jeito e Ele nos procura, mas a gente não quer ouvir Deus. É curioso porque quando a gente sente frio, a gente busca uma coberta, a gente busca algo para nos aquecer. Quando a gente sente sede, a gente busca o que beber. Quando a gente tem fome, a gente busca algum tipo de alimento. Quando a gente tem medo, a gente busca alguma referência maior do que nós que possa nos proteger. E é curioso essa ideia que o Dalmo comentou ali, da gente se isolar de Deus, porque, cara, Ele é o nosso grande e poderoso Senhor. É Ele que sim pode nos dar qualquer tipo de livramento. E quando a gente confia mais no nosso próprio músculo, isso é um pouco de audácia da nossa parte. Por isso que é curioso quando a gente se isola do próprio Deus, aquele que pode nos livrar de tudo. E esse tipo de isolamento acontece não em épocas como estamos vivendo agora. Que quando a gente vive dias difíceis como esses, a gente tende a procurar a Deus. O medo bate na porta ali, a gente procura Deus. Mas a gente se isola de Deus quando tá tudo bem com a nossa vida. Quando tá tudo tranquilo, tá tudo dando certo, os nossos planos estão dando certo. São nesses momentos que a gente pode incorrer no erro de se afastar de Deus. Eu não sei se vocês já tentaram fugir de Deus, assim. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu e minha irmã, nós temos 1 ano de diferença. Na verdade, 345 dias, não chega a 1 ano, né? E eu lembro que a gente brincava, mas também brigava muito. E aí eu lembro que uma vez eu tava brigando com ela, a gente de frescura, assim. A minha mãe falava assim, olha, Deus tá vendo o que vocês estão fazendo aí, ó. Deus tá vendo essa briga de vocês e Ele não tá gostando. E aí eu falei assim, quer saber de uma coisa, cara? Eu vou me esconder de Deus. Aí eu lembro que eu saí correndo da sala, fui direto pro quarto dos meus pais, que a cama era de casal, cama era maior, né? E eu me escondi embaixo daquela cama ali. E eu fiquei pensando assim, não, aqui Deus não vai me ver. Deus não vai me encontrar. Eu tô embaixo da cama, tinha umas cobertas, era período de frio. Deus não vai me encontrar aqui. Eu não sei se vocês já viveram essa experiência, mas quando eu penso nisso e lembro desse episódio, me vem uma seguinte questão na mente. Em que lugares a gente pode se esconder de Deus? Ou de que maneiras a gente pode se esconder de Deus? Uma delas é dizer que Deus não existe, por exemplo. Dizer assim, Deus não existe, então... Se Ele não existe, então não preciso me preocupar com o que Ele diz, com o que Ele pede, com o que Ele escreveu. Outra maneira é quando Deus nos pede alguma coisa e a gente não quer fazer aquilo que Deus quer. E a gente então passa a negar a vontade de Deus. E a gente, na vida religiosa, na vida sentimental, nos nossos planos, da gente diz assim, Deus quer algo pra mim, eu não quero, então quer saber? Eu não vou ouvir mais a voz de Deus, porque não é isso que eu quero mesmo.
Tem outros que daqui a pouco podem falar o seguinte também, né? Eu sei muito bem o que Deus quer, mesmo sem ler a Bíblia, sem ter resposta de oração nenhuma. Deixa Deus naquele amuletinho e vai falando que a sua vontade é a vontade de Deus e amém por isso. Toca a vida na maior loucura, como se as suas próprias decisões fossem do céu. E aqueles que se escondem de Deus, evitando de frequentarem alguns tipos de ambientes religiosos. Eu evito de ir à igreja porque eu sei que se eu estiver na igreja, o impacto social e espiritual na minha vida vai ser tão grande que eu vou me apaixonar novamente por aquele lugar. Eu vou ter que abraçar toda aquela causa e eu vou, sim, estar presente, de repente, nas próximas reuniões. Eu vou dar espaço a Jesus na minha vida. Então, eu evitar de ir em alguns lugares é uma forma de se esconder de Deus. Nesse período de quarentena, eu abro meu Instagram, geralmente no período das 6 da tarde, dando um exemplo aqui, eu percebo ali que tem um monte de lives. E aí eu evito de estar com Deus, ou melhor, eu me escondo de Deus, até mesmo, sabe como? Escolhendo algumas lives que eu sei que não vão apresentar conteúdo espiritual. Eu vou naquela live ali de qualquer outra coisa que não Deus, porque eu sei que se eu escutar aquela mensagem, tô muito fragilizado, eu tô assim, confinado, distante de todo mundo. Eu sei que aquela mensagem pode tocar no meu coração, isso pode mudar a minha vida e eu não tô querendo esse compromisso espiritual agora. Cara, isso sim também é uma forma de a gente se esconder de Deus. E falando em se esconder de Deus, em fugir de Deus, em se isolar de Deus, tem um cara na Bíblia que ele tentou fazer isso, né? Ele tentou fugir de todas as formas, de todas as maneiras, mas ele não teve muito sucesso. Ele descobriu que não adianta tentar fugir muito e de alguma forma Deus consegue se encontrar com você, consegue te achar. Jonas começa se escondendo, não procurando um lugar para ficar, na verdade indo num lugar diferente daquele que Deus mandou. Jonas teve a intenção de ir para outra cidade. Quando Deus chama Jonas está num processo que precisa ir lá pregar para os moradores de Nínive. E Nínive, cara, domínio assírio, um povo difícil, violento. E cara, o que eu vou fazer lá? E se eu vou pregar para aquele povo? O que será que passou na cabeça de Jonas para ir para outro lugar, para ir para outra cidade, para não fazer a vontade de Deus? Porque, cara, ele era profeta, mensageiro de Deus. Ele estava ligado que precisava fazer o que Deus mandasse. Por que ele não faz? O que será que passou na cabeça dele a ponto de falar assim, opa, eu sou um porta-voz de Deus e vou me isolar desse Deus? Na verdade, a história de Jonas retrata que o primeiro passo que Jonas teve que dar foi a quebra do orgulho. Ele tinha que ir, como o Teixeira falou, para uma cidade dos inimigos, ele tinha que falar para os inimigos, era um povo de coração duro, ele achava que não ia dar certo, que o povo não merecia misericórdia, que aquele povo não merecia uma segunda, terceira, quarta, quantidade de chances que fosse, e ele achava que Deus estava errado. Deus não precisa dar misericórdia para aquele povo, não precisa livrar aquele povo. E o primeiro passo de Jonas foi quebrar o próprio orgulho, reconhecer que ele estava errado, que ele precisava cumprir ali o que Deus tinha planejado para ele. Para te perceber como o orgulho cega a gente, né? A gente é tão pequeno comparado a Deus, e Jonas, ele estava tão cego, embebecido por esse orgulho que ele teve, que ele achou que era possível a gente fugir da presença de Deus. Aliás, ele fugir da presença de Deus. Tanto é que o texto diz ali, ó, no versículo 3 do capítulo 1, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. E aí no final do versículo diz, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas, nesse momento, ele entra debaixo da cama dos pais. Nesse momento, ele quis se esconder de Deus. E eu entendo que, cara, ele estava lúcido nesse momento. Eu não sei o que vocês acham, mas pra mim, ele estava lúcido. Ele tinha noção de que, de repente, aquilo seria uma alternativa para fugir de Deus. Cara, ele tava lúcido sim, e outra, né, você vê que ele tinha bastante noção, porque ele vai passo a passo se distanciando daquele que era o destino, do que Deus havia pedido pra ele. Ele vai vazando, cara, devagarinho, mas ele tem essa noção, opa, eu vou lá pra aquele outro lugar. E no momento que ele começa a fazer isso, você percebe que esse entrar embaixo da cama dos pais, igual o Smiley comentou aí, começa a repercutir na vida dele, na vida dos outros que estão do lado dele. Essa lucidez, claro que a gente percebe aqui, porque no momento que dá zica, esse afastamento aí do Senhor, na hora que dá BO, ele tem a noção de reconhecer que o problema no barco foi causado por ele. E é interessante porque Jonas não tenta fugir de Deus só uma vez. Ele vai pro barco, se esconde lá, e aí quando começa a tempestade, Deus encontra Jonas. Como é que Deus encontra Jonas? Os marinheiros tiram sorte e Jonas é o sortudo e é detectado. O problema tá nesse cara aqui, tá em Jonas.
Jonas. Deus encontrou Jonas. E Jonas tenta fugir uma segunda vez, porque ele tinha a opção de dizer assim, olha, eu preciso ir para Nínive, eu preciso cumprir o propósito de Deus. Não. Aí Jonas diz assim, olha, o problema sou eu, quer saber? Eu preciso fugir de novo. Eu vou me esconder ainda mais embaixo da cama. E joga no mar. Eu não vou para onde Deus quer. Eu vou continuar fugindo de Deus. E pela segunda vez, a gente vê Jonas correndo para longe de Deus. O verso 11 do capítulo 1 diz que eles ali estavam perguntando, né, o que devemos fazer com você então para que o mar se acalme? E nesse momento, a tempestade ia aumentando. Diz aqui que o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas estava numa situação em que aumentava as dificuldades e ele continuava tentando se esconder, tentando se isolar de Deus, mesmo quando ali o mar, a tempestade, estava mostrando para ele que ele já estava longe o suficiente. E isso acontece na nossa vida. Às vezes Deus, ele usa de alguns recursos ou de algumas formas para tentar nos achar. Quem sabe na aula do professor de religião, do pastor, quem sabe numa música que a gente escuta, ou como o Smiley disse aí, né? Quem sabe numa live no Instagram, quando você abre lá o Instagram, aí aparece lá a lista de lives, aí tem aquela primeira, é Deus querendo falar com você, mas aí você vai passando o dedo até encontrar alguma perdidona lá para você se afundar no meio da tempestade. Deus, ele procura nos encontrar, nos achar de diversas formas. Quem sabe o podcast de hoje seja uma das maneiras de Deus tentar nos encontrar. No barco, os próprios marinheiros ouviram a mensagem e aquela situação de Jonas foi o jeito que Deus usou para pregar a mensagem para eles. Então Jonas não somente pregou para Nínive, claro que depois ele vai lá, né? Mas ele faz isso dentro do barco ali naquela situação. E é legal a gente tentar pensar aquilo que rodeou ou passou na mente dos marinheiros naquele momento, porque para eles era só mais uma tempestade. Imagina, os caras são marinheiros, eles estão acostumados ao mar calmo, ao mar agitado, a tempos de chuva, e era uma tempestade. Só que ela era uma tempestade bem mais complexa, né? E aí eles tentam, de repente, achar uma forma de calmar ou de passar por aquilo, só que depois de toda essa conversa com Jonas, eles descobriram o pano de fundo dessa tempestade. Não, pera um pouquinho, o mar está agitado, não é simplesmente porque vai chover ou porque está chovendo, mas o mar está agitado é porque há um plano muito mais grandioso por trás para a vida desse homem que está aqui com a gente, que não deveria estar, inclusive. Então imagina eles pensando, poxa vida, Jonas, você que é o causador de toda essa tempestade. E aí eles pegam Jonas e atiram no mar, e é legal de perceber que eles estavam assim bem chateados com a situação, que inclusive eles cantaram uma música que eu tenho ela em primeira mão aqui para vocês, não sei se vocês querem escutar. Não, a gente não quer. E eles então pegam Jonas e atiram Jonas no mar. Quando eles atiram Jonas no mar, eles têm a certeza de que realmente era tudo verdade que o profeta havia dito para eles. Porque quando vai para o mar, a gente vê ali que verso 15 e verso 16 relatam que a fúria do mar se acalmou. Os homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios e fizeram votos, cara. Não sei como é que era a vida deles com o Senhor, se alguns já conheciam, se alguns já tinham a disposição de estar junto com o Senhor, mas eu sei que se tinham isso, tiveram ainda mais. E se não tinham esse passado com o Senhor, passaram a ter um presente ao lado de Deus. E aí Deus encontra Jonas, depois de Jonas tentar fugir por uma segunda vez de Deus, Deus encontra Jonas aonde? Ou melhor, Jonas tenta encontrar agora Deus aonde? Dentro da barriga do grande peixe. Ele é engolido, diz o verso 17, e ali ele fica por 3 dias e 3 noites. E ali na barriga ele faz uma oração, uma confissão, ele abre o coração, ele confessa que ele estava fugindo de Deus, mas que ele também precisava de Deus. E essa oração no ventre do peixe, ele está ali sozinho, não tem mais o que fazer, cara, e tá dizendo que foi excluído da presença de Deus, sendo que na verdade ele que se excluiu, né? Quantas vezes a gente age assim também? A gente sai de perto de Deus e depois vamos comentar, vamos falar que ele que saiu de perto de nós, hein? A gente tem a mania de tentar encontrar alguns culpados para o nosso sofrimento. Quando a casa começa a cair para a gente, é muito fácil a gente olhar para o lado, apontar o dedo, tentar classificar algumas pessoas como sendo as causadoras de tudo isso que aconteceu. Jonas também, de certa forma, foi assim.
Só que é legal de a gente ler o capítulo 2 e perceber nessa oração de Jonas que Jonas ele chegou até a sepultura. Essa é a expressão que ele usa, a sepultura, como símbolo de sua morte. Mas mesmo assim, ele foi encontrado por Deus. Porque ele diz assim, ó, que quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei do Senhor e a minha oração subiu até ti. E o Senhor trouxe a minha vida de volta da sepultura. Então essa expressão de gratidão de Jonas, apesar dessa culpa de que ele estava sentindo de ter que ir para Nínive, ele reconheceu que Deus era o causador da alegria dele, do salvamento dele, do livramento. E como Deus é grandioso, ele menciona ali a distância que Jonas estava sentindo que ele estava de Deus, mas na mesma oração ele diz que Deus vem ao encontro e tira ele. Então olha que Deus faz coisas grandiosas para alcançar o ser humano, que até mesmo aqueles que vão longe, até mesmo aqueles que têm medo, até mesmo aqueles que não querem mais saber de Deus, Deus está disposto e vai em qualquer lugar buscar. Ouvindo esse verso que o Ismael comentou aí, me veio uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Jonas, ele reconhece que ele precisa de Deus, ele disse, né? Quando a minha vida já se ia, foi que eu me lembrei do Senhor e a minha oração subiu a ti. Por que a gente só lembra de Deus no momento da desgraça? Por que será que a gente só lembra de Deus no momento da angústia? Dalmo, eu acho que existem dois tipos de pessoas que não lembram de Deus na angústia e outros que lembram só na angústia. Existem aqueles que estão com Deus quando tudo está bem e só. Começou a desgraça, vaza. Outros, quando só tem desgraça, aí estão com o Senhor. Mas quando tudo está bem, opa, Senhor, obrigado porque virou a chavinha e vamos tocar nossa vida. Tem pessoas que vão, na desgraça, entender que Deus está agindo e que não tem forças para vencer a situação. Opa, aí vão deixar Deus atuar. Aí vão querer a companhia do Senhor. Mas tem outras que, cara, na desgraça, talvez as lágrimas, a fúria, o remorso segue e não veja que Deus está com elas ali também. E aí queira um relacionamento com Deus bem mais distante, ou sequer vai ter um relacionamento com Deus nesses momentos quando há desgraça. A verdade é que a gente procura Deus no momento da desgraça e tal, e aí Jonas parece se lembrar do Senhor, Jonas parece se lembrar que ele tinha um propósito, mesmo com o coração ainda não 100% transformado, mas Jonas vai tentar cumprir a vontade de Deus, né? O capítulo 3 agora diz que Jonas chega à cidade de Nínive, é verdade que ele teve um empurrãozinho. É justamente nessa parte aí que você vê Deus continua no controle para que haja um restart da missão de Jonas. Ele tá ali 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E depois o peixe vomita ele. Cara, esse vomitar, esse jogar Jonas de novo, é Deus falando, não me busca conforme a sua conveniência. Como a gente falou, há pessoas que vão buscar na desgraça, há pessoas que vão, quando tudo está bem, deixar Deus de lado. Enfim, nós buscamos por causa da conveniência, talvez do tempo, do nosso emocional. E a gente tem que entender que constância com Deus é o segredo para que a gente consiga entender o propósito da nossa vida por aqui. E a experiência de Jonas, ela é inusitada, porque Jonas, segundo o versículo 3 do capítulo 3, diz que Jonas obedeceu a palavra do Senhor, foi para Nínive, e aí no versículo 4 diz que ele entrou na cidade, percorreu a cidade proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Eu imagino o poder da pregação de Jonas, imagino tudo que ele já tinha passado, ele fugiu da presença do Senhor, foi para um outro navio que ia para um outro lugar, tudo diferente, passou pela briga ali no barco, foi atirado no mar, foi engolido por um grande peixe, foi vomitado por esse peixe, ele teve que naufragar numa praia e aí entra na cidade com uma raiva tremenda para cumprir aquilo que Deus tinha pedido e ele dizendo, olha, vocês vão morrer porque essa cidade vai ser destruída daqui a 40 dias. Só que aí tem um porém de Deus. A pregação dele foi tão poderosa que o versículo 5 diz que os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco, que é um símbolo de arrependimento, um símbolo de desespero emocional. E foi isso que eles tiveram naquele momento. Eles se arrependeram. E será que era isso que Jonas esperava para eles? Com certeza não era isso que Jonas queria. Mas aqui a gente aprende outra coisa. A gente percebe que Deus consegue usar a Jonas mesmo quando ele está fugindo de Deus. Mesmo quando Jonas está tentando de todas as maneiras viver distante dele, Deus ainda assim usa a Jonas. Lá no barco, por exemplo, os marinheiros parece que meio que se convertem, ou se não se convertem, pelo menos aumentam a sua fé ali, né? Porque eles vão lá, fazem sacrifícios e tal. E aqui, na cidade de Nínive, Jonas é usado tão poderosamente que aquele povo mau, aqueles inimigos, aquele povo carrasco é transformado.
mesmo quando nós estamos fugindo de Deus, Deus também usa a gente. Eu acredito assim que quando a gente foge de Deus, a gente vai para um isolamento que somente Ele pode nos tirar. Mas quando a gente foge do isolamento, Deus nos leva para uma missão que a gente desconhecia, para um propósito que a gente não estava enxergando. E Ele nos usa poderosamente até mesmo quando a gente não quer ser usado. Foi o caso de Jonas ali, que conseguiu pregar, concluir a missão dele. Não muito satisfeito, não muito feliz, mas concluiu com um êxito tremendo. E você vê que ele não estava nada satisfeito mesmo. O povo se arrependeu, Deus deu ali o perdão. E talvez por medo de ser considerado ali um falso profeta, Jonas, então, mais preocupado com o seu orgulho, a sua imagem, do que com a salvação, do que com a missão de Deus, ele fica bem chateadinho e vai ter outras experiências grandes para que Deus mostre para ele que ele está dando mais importância para algumas coisas que são menores do que a salvação das pessoas. E isso acontece com a gente. Quando a gente começa a se isolar, a gente começa a perder de vista aquilo que é mais importante, não para os nossos olhos, mas aquilo que é mais importante para os olhos do Senhor. Forte isso, né? Jonas parou para pensar ou para dar valor a tantas coisas pequenas, ele se esqueceu que os planos e os sonhos de Deus, pode ser uma frase clichê, mas é verdade, são muito melhores e muito maiores que os nossos. Então que no capítulo 4 ele briga por isso. Ele diz assim no verso 2: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu faria? Foi por esse motivo que eu fugi para Tarsis, porque eu sabia que tu é Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não fazer a calamidade. Agora tira a minha vida, Senhor, porque para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Cara, que maluquice. Ele tá dando valor tanto às coisas pequenas que ele acaba pedindo a própria morte. Ele diz: eu não quero ver isso acontecer. Eu não quero ver a tua misericórdia. Eu não quero ver o Senhor salvando o povo. Então tira a minha vida. Na nossa vida, eu repito a ideia do Teixeira, às vezes a gente comete os mesmos erros. A gente dá tanto valor às coisas pequenas, às alegrias pequenas, aquilo que apetece os nossos olhos, que a gente esquece que os propósitos, os sonhos, os planos de Deus são muito maiores. Amigão que tá ouvindo esse podcast, escuta aí. Cuidado com aquilo que apetece os teus olhos. Ele pode acabar te cegando para aquilo que é eterno. Podemos resumir dizendo que mesmo quando estamos perto, próximos do Senhor, da sua palavra, hoje em dia, que a gente tem aí a Bíblia à disposição, não significa que estamos conectados com Ele, não significa que estamos cumprindo a sua vontade. Pode ser que a gente esteja até mesmo lendo, até mesmo sendo usado por Deus, porém isolados do que Deus quer para nós e também para o nosso próximo. E resta a gente contar com a misericórdia de Deus, como o Jonas falou, ele não queria muito isso, não queria misericórdia de Deus para ninguém, acho que nem para ele, mas a gente sabe que a misericórdia de Deus hoje a gente tem. Então, a gente está vivendo um momento de isolamento, distante de Deus, a solução é buscar esse Deus, de diversas formas que Ele oferece. E Ele vai se apresentar de um jeito ou de outro. Deus, Ele não quer estar apenas ao nosso lado. Ele quer que a gente consiga compreender a vontade dEle e que a gente consiga cumprir essa vontade. Porque isso vai transformar a nossa vida e transforma a vida também do nosso próximo. Cara, Deus tem uma missão para todos nós. Para todos. E pode ser que em algum momento Ele abra o mar e a gente vá passar ali. Pode ser que em outros momentos Ele faça a gente andar em cima das águas. Mas se a gente ficar ali meio temeroso, cara, em relação ao que Deus tem para nós, pode ser que Ele mande um peixe também engolir a gente, que a gente seja vomitado. E aí, então, a gente compreenda a vontade dele para nossa vida. O que fica aqui, então, para que a gente possa se despedir? Com essa história, a gente pode perceber que não tem grande peixe, não tem barco, não tem outra cidade diferente, não tem cama de pai que possam nos separar da presença do Senhor. Não tem como a gente fugir de Deus. E quando a gente escuta essa expressão de que não há como fugir de Deus, nós não devemos entendê-la como sendo algo ruim, como uma teologia do medo. Não é assim. Deus, a sua presença não deve ser temida, a sua presença deve ser tida como um privilégio. Imagine estar ao lado daquele que criou todo o universo, inclusive o grande peixe que engoliu Jonas. Cara, encare a presença do Senhor como um privilégio e a sua vida será um pouquinho mais feliz. Um pouquinho não, muito mais. Não esquece que mesmo quando você tenta fugir de Deus, Deus pode sim usar você. Como já dissemos, todos nós temos uma missão. E mesmo quando a gente tenta se isolar dele, mesmo quando a gente tenta fugir dele, ele pode sim nos usar para cumprir essa missão. Deus quer usar você de um jeito ou de outro. É melhor que seja de um jeito mais amigável, com um relacionamento com ele, para ser feliz agora e ser feliz pela eternidade. Repito, cuidado com aquilo que tem apetecido os teus olhos. Ele pode estar te cegando para planos eternos de Deus para você. Não precisamos ter medo de Deus. Precisamos confiar e Ele vai se apresentar. Nós podemos ter um relacionamento verdadeiro, genuíno, de pai para filha.
precisamos conhecer o Senhor por meio da sua palavra. Que assim, por meio da palavra, de orações, teremos condições de entender que Deus não quer que nós fiquemos isolados, mesmo quando Ele está pertinho de nós. Conhecer os propósitos de Deus nos liberta e faz com que a gente tenha uma vida transformada, que leve o amor para qualquer outra pessoa desse mundo. Por isso, que Deus nos abençoe, para que a gente permaneça ao lado dele, conhecendo cada vez mais os seus propósitos, aquilo que verdadeiramente importa. E que Deus te abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Não nos esqueça de procurar nas redes sociais, @BentoPodcast no Instagram, no YouTube e nas principais plataformas aí, como diz o Teixeira, da podosfera. Bentô Podcast. Sua porção da palavra para ficar bem alimentado.